Queridos alunos, queridas alunas, sejam de novo bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor de Língua Portuguesa do 12º ano. Então vamos ao sumário. No nosso sumário da aula de hoje nós temos 2 pontos a tratar. O primeiro ponto, literatura cabo-verdiana contemporânea. O exemplo da obra A Louca de Serrano, de Dina Salustio. Segundo ponto, 6º período, o período da consolidação, que vai de 1983 à atualidade. Mas como é hábito no nosso programa, vamos primeiro fazer a revisão da aula anterior. Na aula anterior, se bem se recordam, nós tratamos da importância que teve os periódicos na afirmação da literatura cabo-verdiana. Começamos a falar dos primeiros periódicos, surgidos ainda em meados do século XIX, e da importância que tiveram na divulgação de poemas, contos e ainda excertos de romances dos primeiros escritores cabo-verdianos. Depois, vimos também os primeiros periódicos que surgiram no início do século XX e ainda falamos da importância que teve a revista Claridade, porque foi a revista que começou a divulgar os primeiros textos, ditos textos modernos da nossa literatura. Também poesia e textos em prosas. Depois disso, nós lemos e também analisamos excertos que foram publicados em alguns desses periódicos literários cabo-verdianos. Passando agora para a aula de hoje, o nosso assunto da aula de hoje, como já foi dito, é o 6º período, o 6º período literário cabo-verdiano. Antes desse período, chamado o período da consolidação, houve um outro período que foi o período do universalismo. Nesse período, destacaram-se novos poetas e também novos prosadores. Nós vimos que, no período do universalismo, os textos ganharam um outro caráter, ou seja, enquanto que os claridosos e os escritores a seguir aos claridosos, nesses textos, refletiam e tratavam assuntos mais regionais, nos textos já ditos do período do universalismo, começaram a tratar textos ditos mais universais e retratando preocupações que não também estavam diretamente ligados à realidade cabo-verdiana. Destacamos aqui nomes do João Vário, Arménio Vieira e ainda do Osvaldo Osório. E assim nós chegamos ao 6º período. No 6º período é logo marcado por 2 acontecimentos importantes. O primeiro acontecimento importante foi a edição da revista Ponto e Vírgula entre 1983 e 1987, tendo como fundadores o Germano Almeida, Leão Lopes e Rui Figueiredo. Um outro acontecimento importante foi a publicação, em 1988, da coletânea Mirabilis de Veias ao Sol, antologia dos novíssimos poetas cabo-verdianos, organizado por José Luís Offer Almada. Então, esta revista, esta antologia, vão marcar um novo período literário cabo-verdiano denominado Consolidação. Posto isto, vamos continuar. Comecemos a falar da poesia contemporânea cabo-verdiana. Aqui nós vamos destacar, por meio, algumas obras e alguns autores que mais se destacaram nesse período. Entre essas obras e autores, temos aqui a obra Pão e Fonema, de 1974, também Árvore e Tambor, de 1986, ambos do poeta Cursino Fortes. O Arménio Vieira publicou poemas em 1981 e mitografias em 2006. Depois temos aqui também outros exemplos, como exemplo geral, o livro de poemas do João Manuel Varela, de 1966, exemplo Coevo, de 1998, e, portanto, aqui usando o pseudônimo de João Vário e usando um outro pseudônimo, Timóteo Tiutoff, com o livro
o primeiro livro de Nocha de 1975. Do Osvaldo Osório, destacamos aqui um livro de 1975 chamado Cabo-Verdiana Amadamente, Construção, Meu Amor. E por último, destacamos aqui Paraíso Apagado por um Trovão, de 2004, do poeta José Luís Tavares. Para além dessas obras, também houve outros autores que se destacaram neste período, que não foram aqui referidos, mas que foram importantes para a consolidação da moderna literatura cabo-verdiana. Vamos agora ver os principais autores e obras, mas agora em prosa. A prosa cabo-verdiana contemporânea. Nesta lista que aqui nós apresentamos, destacam-se obras como Vida e Morte de João Cabo-Fume, de 1976, do escritor Gabriel Mariano. Depois, O Testamento do Sr. Nepomuceno da Silva Araújo, uma obra de 1989, seguidamente O Meu Poeta, de 1990, do escritor Germano Almeida. O Estado Impenitente da Fragilidade, uma obra que foi publicada em 1989, e Contos da Macaronésia, de 1992, ambos de G.T. Didiel, que é o pseudônimo de João Manuel Varela. Ilhéu de Contenda, de 1974, Chaguate, 1987, Entre Duas Bandeiras, de 1994, ambos de Teixeira de Sousa. A Louca de Serrano, que é a obra que nós vamos aqui destacar, de 1998, de Dina Salústio, e por último, Biografia do Língua, um livro recente, de 2016, do escritor Mário Lúcio Souza. Também aqui outras obras foram destacadas agora no âmbito da prosa. Tanto a poesia como a prosa contemporânea cabo-verdiana trouxeram novas mudanças e alterações na forma de escrever em relação aos escritores e autores predecedentes. Porque, tanto a nível de temática, nós vamos ver que vão surgir novos temas que vão ser tratados, já não serão tratados apenas temáticas regionais que foram muito desenvolvidas e trabalhadas pelos escritores claridosos, e também a nível estilístico, outros estilos vão surgir na literatura cabo-verdiana, que nós vamos agora, de seguida, tratá-los. A nova prosa cabo-verdiana trouxe novas alterações dentro da literatura cabo-verdiana, em termos temáticos, estilísticos e até também técnicos. Podíamos aqui destacar duas obras. A primeira obra, A Louca de Serrano, que é um romance que se inspira nas correntes do realismo mágico da América Latina, do sul-americano. E também ainda um outro romance, o romance Biografia do Língua, de Mário Lúcio de Souza, que é um romance que se aproxima das filosofias metafísicas orientais, caso do budismo e também do taoísmo. Portanto, esses novos romances vão alargar tematicamente a literatura cabo-verdiana, assim como, em termos estilísticos, também surgirão novos estilos. E podemos aqui falar da obra de Germano Almeida, a obra O Testamento do Sr. Nepomuceno da Silva, e também as outras obras de Germano Almeida, onde ele cria um estilo já mais humorístico e também mais irônico, mais sarcástico, enquanto que os autores da geração da claridade tinham um estilo mais sério, também devido às temáticas da pobreza, da seca e da fome que eram retratados pelos claridosos. Agora vamos centrar a nossa aula no estudo do romance A Louca de Serrano, da escritora Dina Salústio. Por isso, primeiro vamos conhecer quem foi essa autora. Vamos à biografia da autora. Dina Salústio, pseudônimo literário de Bernardina Oliveira Salústio, ficcionista, poeta e ensaísta. Nasceu em 1941 na ilha de Santo Antão. Profissionalmente, tem exercido como professora, assistente social e jornalista em Portugal, Angola e Cabo Verde. Publicou Cantar ou Chorar Apenas,
Crônica, de 1993, aliás. Mornas eram as noites, um livro de contos, também do mesmo ano. Ainda o romance A Louca de Serrano, de 1998. A Estrelinha Tintim, um livro infanto-juvenil, de 1998. Filhas do Vento, o romance de 2010. Tem colaboração em prosa e poesia na imprensa cabo-verdiana e alguma no estrangeiro. Recebeu, em 1994, o Prémio de Literatura Infantil. Portanto, aqui uma apresentação breve da biografia de Dina Salustio. Agora vamos para a sua obra, o romance A Louca de Serrano. Sobre o romance A Louca de Serrano, nesse romance de temática social, Dina Salustio descreve-nos Serrano, uma povoação de 193 habitantes, incluindo uma jovem louca, as crianças recém-nascidas e as 3 outras por nascer. Essa comunidade vive isolada do mundo circundante e as personagens agem muito condicionadas pelos costumes ancestrais e, de certa forma, estão imunes aos problemas que assolam outros povos, pois os seus habitantes não sabiam o que era fome ou epidemias, guerras e poluições. Continuando, ainda na análise da obra, diremos que dessa positiva impressão inicial de uma sociedade amena e pacífica, rapidamente o narrador nos revela uma sociedade estática e dominada por um grupo de homens machistas, que oprimem as suas mulheres e que, por comodidade, se escondem atrás de mentiras e de enganos. E por isso, nessa aldeia, os sonhos abortavam ou morriam cedo. Segundo a estudiosa Simone Caputo Gomes, Dina Salustio questiona o lugar do homem, o machismo, e da mulher na sociedade crioula, expondo obstáculos à emancipação feminina, à maternidade precoce, à bebedeira, à loucura e à necessidade de uma cumplicidade fêmea que possibilite a conscientização compartilhada. Isso segundo a estudiosa brasileira Simone Caputo Gomes. Portanto, nesta breve abordagem à obra, vamos agora passar a leitura de um pequeno trecho do romance para podermos apreciar esse texto de Dina Salustio. O romance A Louca de Serrano, vamos ler um excerto. Conforme mandava a tradição, foi conduzida ao alto da montanha para dali continuar o trânsito do seu destino, em cerimônia que levou 3 dias completos, porque as noites eram difíceis e as gentes aproveitavam esse período para descansar da subida íngreme e do esforço de carregar o caixão, a cada dia mais pesado. Outra versão desse cortejo pela montanha dentro foi dada pela Louca de Serrano, que explicou que a presença da morte transtornava de tal modo os frágeis viventes, suspensos de fatalidade incontornável, que eles se entregavam de forma empírica e total às coisas da vida e misturavam-se uns com os outros em outras cerimônias, onde homem não conhecia a esposa e mulher não tinha marido. Os corpos não tinham dono e eram apenas e somente a carga que carregavam sem nome ou marca que denunciasse a origem, a espécie e o destino, procurando, com tudo isso, a expressão máxima da sua inteligência e criatividade, seduzir as forças do vale e saber alguma coisa do seu futuro. Por essa razão, os enterros faziam-se nos lugares mais altos e escondidos da montanha e levavam sempre 3 dias de pândega e 3 dias de caminhada. Ela contou para quem quis ouvir, acrescentando ainda em voz menos agitada, que houve um ano e outro ano e mais outro ano em que não morreu ninguém, e um dia, pela calada da noite, uns indivíduos mais depravados ou mais saudosos das viagens fúnebres, desesperados, teriam pensado em matar um homem que não comia nem falava havia mais de 5 horas, apenas para lhe darem o enterro que ele merecia e eles, por razões óbvias, mais do que o morto. Aqui a oportunidade de lermos apenas um pequeno trecho da obra, mas eu espero que tenham a vontade e também procurem essa obra para fazerem a leitura completa e para poderem conhecer
a história toda. Passemos agora ao exercício. Depois da leitura do excerto, vamos exercitar e verificar se compreenderam a leitura feita há pouco. No exercício temos, primeira pergunta, em que ano foi publicado o romance A Louca de Serrano? Segunda questão, que autora cabo-verdiana usa o pseudônimo Dina Salustio? Terceira questão, quem organizou a coletânea Mirables de Veias ao Sol, antologia dos novíssimos poetas cabo-verdianos? 4. Atente no excerto apresentado de A Louca de Serrano. 4.1. Que cerimônia é descrito no excerto? 5. Leia a seguinte frase. Ela contou para quem quis ouvir, acrescentando, ainda em voz menos agitada, que houve um ano e outro ano, e mais outro ano, em que não morreu ninguém. 5.1. Qual a solução cogitada por alguns habitantes de Serrano? Para responderem corretamente, deixo-vos agora um tempinho. Depois deste tempinho, vamos agora verificar as respostas corretas. Para a pergunta 1, em que ano foi publicado o romance A Louca de Serrano? A resposta é: o romance A Louca de Serrano foi publicado no ano de 1998. 2. Que a autora cabo-verdiana usa o pseudônimo Dina Salustio? A resposta é: a autora que usa o pseudônimo de Dina Salustio é Bernardina de Oliveira Salustio. 3. Quem organizou a coletânea Mirables de Veias ao Sol, antologia dos novíssimos poetas cabo-verdianos? Resposta é: a coletânea Mirables de Veias ao Sol, antologia dos novíssimos poetas cabo-verdianos, foi organizada por José Luís Offer Almeida. Na pergunta seguinte, que cerimônia é descrita no excerto apresentado? A resposta é: no excerto é descrita a realização de uma cerimônia fúnebre. 5.1. Qual a solução cogitada por alguns habitantes de Serrano da frase ela contou para quem quis ouvir, acrescentando ainda em voz menos agitada que houve um ano e outro ano, e mais outro ano em que não morreu ninguém? A resposta é: a solução cogitada foi matar um homem que não comia nem falava havia mais de 5 horas. E pronto, está feita a correção das questões. Sugestões de trabalho de casa. Tenho aqui 2 questões para continuarem o vosso estudo na literatura cabo-verdiana. Primeira questão. Na divisão periodiológica de Pires Laranjeira, como é designado o 6º período literário cabo-verdiano? 2. Identifique os principais autores e obras pertencentes ao período acima referido. Esta é a proposta de trabalho de casa. Na aula de hoje, falamos do 6º período literário cabo-verdiano, denominado Consolidação.
Destacamos autores, tanto poetas como prosadores, desse período. E depois focamos o nosso estudo na leitura e análise de um excerto do romance A Louca de Serrano, de Dina Salustio. E assim foi mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que aí desse lado tenham apreciado a aula. Continuação de boa saúde.